estudiosos, eu quero ler como referência capítulo 1, Timóteo, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ouvintes, podemos analisar a humildade de um homem que teve um encontro com Deus. Um homem que outrora era um perseguidor, um Saulo de Tarso. Mas quando ele estava a caminho a Damasco para perseguir o povo de Deus, então ele teve um encontro com a coluna de fogo, com uma luz. E desde então, a vida dele foi mudada. E nesta noite, os meus sinceros votos, desejo do meu coração, a você que pela primeira vez, quem sabe, tem sintonizado sua rádio ou a internet, eu desejo que a mesma coluna de fogo que derrubou Saulo de Tarso no caminho de Damasco possa ter nesta noite um sentido especial na sua vida. Porque a primeira epístola de Paulo, o apóstolo, a Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 15, Paulo foi muito humilde e categórico em dizer: esta é uma palavra fiel. Ele era fiel. Desde então que ele teve um encontro com Deus, ele nunca mais passou a perseguir um povo de Deus. Vocês, amados irmãos aqui de Sorocaba, ouvintes da palavra de Deus, ali na feira também, se você crê que aquilo que você está ouvindo é uma palavra fiel e digna de aceitação, então você nunca mais passará a perseguir o mensageiro de Deus, o enviado de Deus, o homem de Deus, a programação de Deus. Portanto, Paulo diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Ele veio ao mundo. É por isso que eu estou agora com Isaías capítulo 55 aberto aqui na minha Bíblia. O profeta Isaías, no cabeçalho, diz: todo o povo é convidado a procurar a salvação. E Paulo diz em Timóteo que Cristo Jesus veio para salvar o mundo, para salvar os pecadores. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está perecendo neste mundo, sem destino, um caminho sem volta, no vício, na bebida, nas drogas, quem sabe você está num caminho difícil nesta noite, mas a salvação está sendo proclamada para que ela seja procurada. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. É por isso que nós, com alegria no coração, estamos aqui nestes estúdios da Rádio Nova Vida, para transmitir uma mensagem de salvação, uma mensagem para dizer: sai dela, povo meu. Eu tenho aqui em minhas mãos, nesse momento, uma mensagem intitulada Vida Escondida com Cristo. Mensagem esta transmitida pelo profeta desta era, o profeta William Marion Branham, o profeta com o ministério de Elias, de acordo com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, de acordo com Apocalipse 10, versículo 7, de acordo com Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Portanto, eu tenho aqui o parágrafo de número 57. O profeta dá uma nota aos ouvintes. Também depois de ser refrigerado, depois de brotar estes brotos, também geram frutos. Uma semente que tem germe tem que brotar, tem que nascer, tem que dar frutos. Mas ele disse assim, esse é um destaque: há muitas pessoas que têm sido cristãos por muitos anos. Muitas pessoas que têm sido cristãos por muitos anos, que nunca ganharam uma alma para Cristo. Eles nunca deram testemunho público de sua salvação. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, meus amados ouvintes. Nós estamos lutando, transmitindo a mensagem do arrebatamento. Nós estamos em busca do eleito, do escolhido, do predestinado, desde antes da fundação do mundo, para ouvir e procurar a salvação através de Cristo Jesus. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva desce e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca nesta noite. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. A mensagem está sendo enviada para a salvação. A mensagem está sendo um chamado para você começar, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, jovens, moços, moças, anciãos, todos que estão a me ouvir nesta noite, para você começar a considerar o seu caminho. Você precisa considerar como está a sua vida com Deus. Você precisa considerar, e por isso com amor no coração, enquanto o sentimento fraternal está esvaindo através desta mensagem. Porque o profeta de Deus disse na mensagem: eu restaurarei, ele diz:
Enquanto este sentimento fraternal, o amor de Deus, não estiver entre nós, estaremos lutando uma batalha perdida. E não podemos vencer. Mas com o amor, aquele amor o qual Paulo se referiu em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é neste amor que eu vos anuncio a salvação. E todos os ouvintes, povo aqui da cidade de Sorocaba, povo da região de Sorocaba, do estado de São Paulo e todo o Brasil e o mundo que está sintonizado através da internet, todo o povo é convidado a procurar a salvação. E para isso você precisa considerar os seus caminhos, porque há muitos cristãos que professam ser cristãos nesta noite, estão enganando-se a si mesmos, estão enganando em relação à coisa que estão confessando ser. Eles dizem estar na verdade. Como eles estão na verdade, mas crendo numa falsa doutrina da Trindade? Como eles estão na verdade, ir na igreja em vez de ouvir a salvação, a pregação da salvação, uma pregação do arrebatamento, uma pregação do arrependimento, estão indo ali para bailar dentro das igrejas. Hoje a maioria das igrejas que dizem ser casa de oração, que dizem ser igreja do Deus vivo, se tem transformado em covil de ladrões, tem se transformado em clubes, tem se transformado em discotecas. Eles estão usando aquelas jogos de luzes para bailar, para dançar, para sapatear dentro da igreja, com rock and roll, com músicas profanas, com hinos gospels, que não passa nem mesmo do teto. Por isso você precisa ouvir esta mensagem segura, uma mensagem real, uma mensagem genuína, uma mensagem verdadeira. E esta mensagem leva você a fazer um exame, uma autoanálise na sua vida. Você precisa saber a sua condição. Você precisa considerar os seus caminhos nesta noite. Você precisa considerar, porque tem muitos que são professos ser cristão, dizem ser cristão, mas a morte, num desses dias, a morte virá rastejando pelas portas. Aí eles irão se dar conta. Aí eles irão considerar o caminho que eles estão. Quem sabe será tarde demais. Mas não faça isso, meu irmão. Jacó considerou os seus caminhos. Ele permaneceu do outro lado do val de Jaboque e orou durante a noite toda, porque ele considerou os caminhos dele. Ele fez um inventário, uma autoanálise. Ele fez uma autoanálise, ele julgou-se a si mesmo. A Bíblia diz: se vós julgássemos a vós mesmos, não seria julgado, mas repreendidos pelo Senhor. E o Senhor está dando uma advertência, o Senhor está dando uma repreensão nesta noite, levando aos meus ouvintes a considerar os seus caminhos. Você lembra de Moisés? Enquanto Moisés estava considerando os seus caminhos, uma sarça ardente lhe apareceu no caminho. Oh, precioso Deus! Que Deus envie sarça através desta programação na sua vida, nesse instante, para cada homem e mulher que ouse a considerar o seu caminho. Faça o inventário de sua vida, de que maneira você está se comportando, de que maneira você está se vestindo, que maneira você está vivendo. E se Jesus viesse nesta noite? Vai esta pergunta no ar nesta noite, uma pergunta de um profeta de Deus. E se Jesus viesse nesta noite,
Considere os caminhos. Você precisa parar e pensar e considerar a sua situação. Chega de enganar-se a si mesmo. Chega de frequentar um necrotério. Chega de frequentar um local onde mulheres vestem calças, esportes, roupas de homens agarradas no corpo, shorts curtos, cabelos cortados e repicados, cara pintada dentro da igreja, e dizendo ser uma cristã. Chega de enganar-se a si mesmo. Chega-se de ouvir mulheres no púlpito tomando de autoridade sobre marido de outras. Chega de enganar-se a si mesmo. Agora é a hora, chegou a hora da mensagem, a mensagem do profeta de Deus, restaurar, trazer de volta à igreja a palavra original, a mensagem original, a mensagem do arrebatamento, uma mensagem sem mistura, uma mensagem que veio do trono da graça. Por isso esta mensagem, ela não veio dar tapinha nas costas. É uma mensagem que não alisa o pecado. É uma mensagem típica, mensagem de João Batista. É uma mensagem que chama o pecado pelo nome. E nesta noite, faça um inventário na sua vida. Como você está vivendo? Qual é o seu comportamento longe do pastor? Qual é o seu comportamento longe da igreja? Você é cristão só dentro da igreja? Você é cristão só no dia da ceia? Qual é o seu comportamento? Considere os seus caminhos. Considere os seus caminhos. Quantos lembram do apóstolo Pedro? Antes dele passar pelo Pentecoste? Antes dele receber o Espírito Santo? Pedro estava parado ali. Ele estava aquecendo-se junto ao fogo inimigo. Ele estava praguejando. Pedro estava negando a Jesus. Antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. Quando ele ouviu aquele velho galo cantar a 3ª vez, então isto lhe fez considerar os seus caminhos, a maneira que ele tinha tratado Jesus. Que esta mensagem nesta noite possa trazer os trinitarianos, possa trazer os igrejeiros a repensar a maneira que você está tratando o meu Jesus, o Mestre, o Salvador. Pedro começou a considerar os seus caminhos, a maneira que ele tinha tratado Jesus. Ele fora chamado para o seu ministério. Ele foi chamado para servir a Deus. E precisou de um galo para fazer isto. Precisou de um galo cantar por 3 vezes para ele considerar os seus caminhos. Sansão precisou ser cegado pelos filisteus através da traição de Dalila para considerar os seus caminhos. Pedro tinha sido chamado por Deus. Quem sabe Deus tem te chamado nesta noite e você está fazendo parte da roda de escarnecedores, no fogo inimigo, negando a palavra de Deus, negando Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, negando a mensagem que Pedro pregou depois de receber o Espírito Santo. Quando perguntaram a Pedro os demais varões, o que faremos, varões irmãos? Pedro respondeu e disse-lhe: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o Espírito Santo. Portanto, por que você está tratando o meu Jesus? Como que você pensa que ele é 3, sendo ele 1? Quando uma certa vez Filipe quis ver o Pai, Jesus disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco, Filipe?
E não me tendes conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Então ele disse: eu e o Pai somos um. Até quando? Até quando você vai seguir nessa doutrina da Trindade? Sai dela, povo meu. Sai dessa taça do vinho que embriaga as filhas da grande meretriz de Apocalipse 17. Este vinho que embebedou a grande meretriz e suas filhas estão se embebedando esta falsa doutrina da Trindade. Deus é um, Deus é um. Lá em Jerusalém há uma tumba aberta para testificar que Ele vive. E nesta noite Ele está levando você a considerar os seus caminhos, a repensar suas atitudes, a repensar as suas palavras, a frear a tua língua, a colocar roupa decentemente. Você precisa se comportar como uma dama, você precisa se comportar como um cidadão do reino de Deus. E Pedro, ele tinha sido chamado para servir a Deus, e precisou de um galo cantar para fazê-lo considerar os seus caminhos. Oh, preciosos irmãos, oh, preciosas irmãs, jovens desta geração, ouvintes desta cidade, ouvintes deste estado de São Paulo, ouvintes deste Brasil, ouvintes deste mundo, irmãos que estão ao alcance desta programação, que ainda ouvirão esta programação. Irmãos, nesta noite é hora do galo cantar para muitos de vós, para fazer considerar os seus caminhos, a maneira que você está tratando o seu Jesus. Nesta era moderna de todas as religiões falsas e polidas, é tempo de considerar os seus caminhos e voltar ao caminho de Deus feito para nós, o qual Jesus Cristo trilhou quando esteve aqui na terra, um caminho de sacrifício, uma vez que Ele disse: no mundo tereis aflições. Este evangelho falso de aceite Jesus e pare de sofrer, não, é um caminho de sacrifício. Considere os seus caminhos nesta noite. Quantos lembra? Pedro considerou e fez um acerto. Ele foi para Jerusalém, ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu as orientações, as últimas orientações do Senhor antes de ascender-se aos céus, e ele foi a Jerusalém, ele foi para ser revestido do poder, mas ali estava Judas. Você lembra de um que não ouviu a orientação de Deus? Como o sumo sacerdote começou a contar aquelas 30 moedas de pratas, e quando ele ouviu o tilintar daquelas moedas, o barulho daquelas moedas, o qual ele tinha vendido o Salvador da vida, Judas considerou o seu caminho, como ele vendeu Jesus por 30 moedas de pratas, e logo ele foi para uma forca, a corda, e se enforcou. E eu pergunto nesta noite, se muitas pessoas que estão ouvindo esta programação nesta noite, não tem enganado o seu vizinho, não tem mentido, você tem tomado algo que não lhe pertence, devolva. Você está flertando com a mulher que não é tua esposa, arrependa-se em nome de Jesus Cristo. Você está trocando, você está vendendo Jesus por 30 moedas de prata, quem sabe por ganho pessoal, mas quem sabe você está fazendo um negócio desonesto. Ouça o tilintar da moeda, ouça o cantar do galo nesta noite, que não seja tarde para você nesta noite. Você que crê, para você tudo é possível, se você somente crer, em nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação é proclamada
todo o povo é convidado a procurar a salvação. E não é ela a igreja, não é ele o homem, é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Somente crer e tudo é possível. Amém.